Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos muito. E oramos para que você nos ajude a receber a mensagem real que você tem aqui, em nome de Jesus. O seu erga e se vai, ergueu-se e se foi. Não importa quem você é. Não importa o que você está fazendo na vida. Não importa qual a sua ocupação, a sua posição na vida. Haverá momentos em que você se cansa de fazê-los. Veja, todos pensamos, bem, se eu pudesse fazer isso. Bem, se eu pudesse fazer aquilo. Se eu pudesse viver aqui. Mas eu estou dizendo a verdade, não importa o que você faça. Haverá momentos em que você se cansará de fazê-lo. As únicas pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que conseguem fazer o que sabem que devem fazer, independente da emoção para motivá-las. Você me ouviu? As únicas pessoas na vida que conseguem ter sucesso são aquelas que podem fazer o que sabem que precisam fazer, sem depender da emoção, motivando-as. Sabe, as mães se cansam de cuidar de crianças, não é que você não queira, mas você se cansa de cuidar delas. Você se cansa de limpar a casa. Você se cansa de cozinhar. As crianças se cansam de ir à escola, elas se cansam de ser crianças. E sabe, as crianças querem tomar mais decisões, adultos querem ter um dia ou dois onde não precisem tomar nenhuma decisão. Fico cansada de fazer o que eu faço às vezes. Eu adoro isso, mas, para ser honesta, sabe, eu fico cansada de viajar às vezes. Fico cansada de estar sempre no comando de alguma coisa. E sabe, eu não consigo me sentar aí e olhar para alguém fazendo o que eu estou fazendo. E, sabe, eu estava pensando em vocês quando estavam adorando e vi uma mulher, ela estava tão envolvida aí. Veja, eu estou envolvida, mas eu também tenho que pensar no que eu vou dizer quando eu vir aqui abrir a boca. E, para ser honesta, sempre pensamos que queremos mais alguma coisa, mas a única coisa que as pessoas não veem é, quanto mais você tem de qualquer coisa, mais responsabilidades você tem também. E as pessoas não percebem quando estão pedindo coisas que não vão ter só a parte divertida, vão ter a parte do trabalho, da responsabilidade também. Você tem uma casa maior, vai ter mais para limpar. Amém? Às vezes eu me canso de pedir dinheiro às pessoas o tempo todo. Mas você não tem porque você não pede, então. Esta é a parte que eu preciso fazer. Se eu quero ajudar as pessoas em todo mundo, então eu tenho que continuar a incentivar as pessoas a me ajudar, a ajudar essas pessoas. As pessoas públicas querem ser comuns. E as pessoas comuns querem ser reconhecidas e bem conhecidas. Assim, o meu ponto de vista é, não importa qual é a sua posição na vida e não importa o que você faça, por favor, acredite em mim hoje quando eu lhe digo que fazer uma outra coisa não vai fazer você mais feliz a longo prazo do que você é agora. Agora sim, se você tem o emprego dos seus sonhos, que talvez possa fazer um pouco mais feliz do que você é agora, mas você vai se cansar de fazê-lo. Há pessoas que apenas pensam que já morreram e foram para o céu, quando vêm trabalhar em nosso ministério, é como, E sabe o quê? Após cerca de um mês elas descobrem que é um trabalho assim como qualquer outro, que nós não flutuamos em uma nuvem durante todo o dia, cantando aleluia, glória. Elas trabalham para a Joyce Meyer, mas elas nunca me veem. Você me vê mais pela TV do que a maioria delas. E nós esperamos que elas cheguem ao trabalho na hora certa, que trabalhem duro, temos diferentes orientações no escritório. E, assim, depois de tudo, isso só acaba por ser um trabalho, um bom trabalho. Mas ainda, apenas um trabalho do qual você pode ficar muito cansado. Quantos de vocês se cansam de fazer o que estão fazendo? Bem, louvado seja o Senhor. Apenas Mike e Dave não levantaram a mão. E, Dave, você já se cansou de fazer o que está fazendo? Ele realmente não se cansou, ele é tipo... Bom, eu acho que Dave é de outro planeta, eu só não descobri qual ainda, mas eu... Tudo bem, toda a emoção que ele não tem, eu tenho para nós dois. Quando seu erga se vá, se ergueu e se foi, você precisa se erguer e recuperá-lo. Você não pode sentar e apenas... Bem, eu devia me sentir melhor. Ou ainda pior do que isso, esperar alguém vir e fazer você se sentir melhor. Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Nós não temos que ser vítimas de cada sentimento e pequena emoção estranha que vem de encontro a nós.
Podemos tomar decisões sobre como nós vamos viver. Nós podemos nos erguer e viver da maneira que Deus quer que vivamos, pela sua graça, pela sua misericórdia. Claramente, deixe-me lhe dizer que nós não fazemos nada sem Deus, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que Deus nos pediu para fazer, Ele está pronto para nos ajudar a fazê-lo. Qualquer coisa que Deus nos pediu para fazer, então sim, eu preciso da graça para fazer o que eu estou fazendo, mas, a outro lado diz que eu já tenho esta graça, porque Deus não ia me pedir para fazer algo sem me capacitar para fazê-lo. Qualquer coisa que Deus lhe pediu para fazer na sua vida, você está capacitado para fazer. Então pare de dizer, isso é demais para mim, não consigo lidar com isso. Eu disse, pare de dizer, isso é demais para mim, eu não consigo lidar com isso. Eu disse, pare de dizer... Nada morto louva a Deus. Salmo 115, 17. Eu quero que você veja que isso realmente está na Bíblia. Salmo 115, versículo 17. Eu amo essa escritura, ela diz muito. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem ao silêncio. Então, vamos falar por alguns minutos sobre algumas coisas mortas. Então vamos aprender a discernir quando algo está morto e quando está cheio de vida. E quanto a continuar a fazer as coisas que Deus terminou longo tempo atrás. Sabe, uma espécie de regra de ouro, quando o cavalo está morto há 10 anos, é hora de desmontá-lo. Deus está sempre em movimento, Ele está fluindo, e sabe, às vezes algo é perfeitamente adequado para este período em sua vida. Mas agora, por força do hábito ou o que seja, às vezes nós nem sequer sabemos por quê. E sabe, nós ainda estamos tentando fazer a mesma coisa por mais 10 anos, e isso só está morto, e ficamos apenas... Bem, eu não entendo que está errado. Bem, talvez Deus tenha acabado com isso há muito tempo atrás, e você não acabou ainda, talvez Deus esteja tentando fazer uma coisa nova. Eu conto uma história às vezes, isso é realmente uma história verdadeira sobre um guarda em um castelo que ficava neste mesmo lugar 24 horas por dia, um guarda que ficava ali vigiando o quê? Ninguém sabia. Então alguém teve a curiosidade de verificar o que esse cara está fazendo aqui. Bem, como eles verificaram, há muito tempo atrás na história, em algum tempo, uma das rainhas havia plantado uma roseira ali. E ela não queria que ninguém pisasse nela, até que ficasse bem enraizada, então ela colocou um guarda lá para vigiá-la. Agora, 100 anos mais tarde, um guarda ainda estava lá o dia todo vigiando nada. Simplesmente porque era o que ele sempre tinha feito. Não importa quanto tempo você vem fazendo isso, se não tem alguma vida nisso, você precisa aprender a saber quando está tocando a morte e quando você está tocando a vida. Amém? Porque nada morto louva a Deus. Nossas obras mortas não louvam a Deus. A Bíblia fala muito sobre as obras mortas. O que é uma obra morta? É um trabalho que não funciona. Sou eu tentando fazer o trabalho de Deus, sou eu fazendo o meu plano, esperando que Deus me abençoe. Ele é o autor e o finalizador. E se ele não é autor de alguma coisa, ele não tem a obrigação de terminá-la. Você inicia, você termina. Amém? Ontem, quando estávamos tendo verdadeira confissão, eu lhes disse que um dos meus pecados nas últimas 2 semanas foi começar uma coisa e colocar um monte de pessoas envolvidas e em seguida perceber que eu não tinha paz. E então eu percebi que eu nunca pedi isso a Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará os seus passos. E às vezes Deus pode ser alguma coisa boa que nós estamos fazendo, mas Deus fica um pouco insultado quando o deixamos de fora. Bem, a coisa mais sábia a fazer é considerar Deus e consultá-lo. Esta é a maneira que você quer que eu faça? Agora, a depressão é um tipo de morte, eu acho que todos sabemos. Alguém aqui já esteve deprimido por até metade de um dia e você sabe que não há sentimento pior, você não tem vontade de fazer coisa alguma.
Os pensamentos são escuros e negativos. E sabe quando Davi estava deprimido? O salmista Davi, o rei Davi, quando ele estava deprimido, ele não ficava só lá deprimido. Vamos dar uma olhada nos Salmos 42 e 43 e apenas veja algumas das ações que Davi tomou. Agora deixe-me antecipar o que eu vou dizer sobre a depressão, dizendo o seguinte: eu sei que muitas pessoas sofrem de depressão. Eu não estou aqui sendo insensível. Se é algo médico que você não pode evitar, então continue procurando a ajuda que você precisa até encontrá-la. Mas quase tudo que eu li sobre esse assunto diz que, mesmo que a depressão seja causada por alguma coisa em seu corpo, algo médico, você ainda tem que lutar contra isso em vários níveis. E assim, talvez você pode não fazer nada sobre a parte médica, mas muito da depressão das pessoas realmente não tem nada a ver com algo de errado com elas, é a maneira como elas estão pensando. Vamos lá, alguém sabe que você pode pensar certo com alguns ajustes? É a maneira de falar, é a sua visão sobre a vida, é não ser grato, é não ser agradecido, mas em grande parte é apenas ter a sua mente sobre as coisas erradas. Isto é o que Davi fala a respeito. Salmos 42:5 é uma maneira como ele fala sobre a sua própria alma. Por que você está abatida, ó minha alma? E por que você se lamenta e você se perturba aqui dentro de mim? Espera em Deus, espera ansiosamente por Ele, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Agora, se você ler a primeira parte, Davi se lembra de como... Olhe para o verso 3, Salmo 42:3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto os homens dizem-me durante todo o dia: onde está o seu Deus? Então ele estava aparentemente passando por um momento difícil, até mesmo as pessoas o insultavam, dizendo: bem, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro intensamente disso, eu amo esta resposta. Então, quando eu me lembro intensamente disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido lentamente com a multidão e fui com eles em procissão à casa de Deus, como maestro diante dela. E assim, eu não vou ler tudo isso, mas houve um tempo em que ele estava trazendo a arca de Deus à cidade e eles deram uma festa tão grande ali e Davi ficou tão incrivelmente feliz que ele se despiu e ficou de tanga e dançou pelas ruas. E ele disse assim: eu estou chorando, mas aqui está no que eu vou pensar. Vamos lá, gente. Assim você pode pensar em qualquer coisa que você pensar. Você não tem que pensar em cada coisa ruim que já aconteceu com você em sua vida. Você não tem que pensar só em todos os seus problemas durante todo o dia. Você pode escolher lembrar de algumas coisas boas em sua vida. E eu também posso. Sabe, quando estou me sentindo mal de manhã, e geralmente quando você pode dizer que as coisas estão prestes a seguir o caminho errado. Quando eu estou me sentindo muito mal de manhã, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje, mas uma das coisas que eu acho que realmente ajuda-me é apenas ser grata de propósito. Eu tenho uma missão e assim você vai me ouvir dizer mais e mais e mais e mais e mais e mais. É assim que entendemos. Eu realmente quero fazer as pessoas entenderem que não podem ser passivas. E as pessoas passivas querem que algo aconteça, mas apenas vão se sentar e esperar. Mas devemos ser pessoas intencionais. Nós temos de ser pessoas que vivem com um propósito. E com isso quero dizer que nós é que decidimos o que vamos fazer e levantamos e fazemos. Nós não esperamos sentir vontade ou pensar que é uma boa ideia ou ter um monte de pessoas aplaudindo e torcendo por nós. Só porque o nosso erga-se, vá-se foi, isso não significa que eu tenha que ir com ele. Eu tenho um poder maior do que sinto. Eu posso realmente dizer: eu vou me levantar desse sofá e eu vou fazer alguma coisa com a minha vida. Sabe, é uma lei de atividade que eu vi recentemente. Isso é simples, mas eu amo. Quanto mais você faz, mais você é capaz de fazer. Quanto menos você faz, menos você é capaz de fazer. E se você quer ficar velho rápido, basta ir se aposentar aos 65 anos e ir sentar-se em uma cadeira e ver o que acontece. As pessoas me perguntam o tempo todo: você está pensando em aposentar-se? Não! Não! Eu estou pensando em reavivamento, não em aposentadoria.
melhor do que a maioria de vocês com 30, 40 anos. E muito disso tem a ver com uma atitude. E muito disso tem a ver também com o fato de, sim, nós tentamos cuidar de nós mesmos, mas mais do que isso, é a nossa forma de pensar, é a nossa visão da vida, é nos colocarmos em alguma coisa que esteja dando bons frutos para nós. Você se senta, você fica com coisas mortas o tempo todo e isso vai ficar em você. Você tem que ficar longe de algumas pessoas mortas com quem você está saindo o tempo todo, que não tem nada exceto uma história triste para contar, elas não querem fazer nada exceto falar sobre o quanto tudo isso é ruim na sociedade e como são infelizes. Alô? Isso foi bom. Nada morto, louva a Deus. Amém? Não é uma atitude morta. Nada. Salmos 42, verso 11. Porque estás abatido, minha alma, e porque você se lamenta e você se perturba dentro de mim? Agora agarre-se nisso. Espere em Deus. Eu vou te falar algo mais tarde sobre esperança. E veja isso, e aguarde com expectativa. Eu amo isso. Vou falar com você daqui a pouco sobre a expectativa. Alguns de vocês precisam tirar sua expectativa da parte de trás do armário, colocá-la para fora e ativá-la novamente. Porque você pegou o hábito de sentar por aí e dizer, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu tenho que esperar para ver, viu? Bem, eu posso profetizar? Nada. Nada. Deus disse lá em Jeremias, o que você vê? Amém? Depois de Abraão ter deixado tudo o que ele tinha, Deus levou e disse para escalar uma montanha, e ele ficou lá em cima e ele disse, o que você vê? E assim, eu não quero falar sobre o que você perdeu hoje. Não é que eu não me importe, mas não é disso que se trata. Eu não quero pensar sobre o que eu perdi. Eu não quero pensar sobre o fato de que eu perdi a minha infância, eu fui abusada pelos meus pais e, sabe, agora que não há mais ninguém além de mim, eu não tenho boas lembranças daquilo, mas sabe o quê? Eu vou falar sobre o que eu tenho, vou pensar sobre aquilo que eu tenho e todos os benefícios disso e as coisas boas que Deus tem feito por mim. Amém? Por favor, aceite bem o que eu estou preparando para dizer. Alguns de vocês aqui já cantaram a mesma velha canção por tanto tempo que as pessoas estão tão cansadas de ouvir. O que você acha que a Bíblia quer dizer quando diz cantai ao Senhor um cântico novo? Isso não é apenas fazer alguns, eu te amo, meu Senhor. Isso significa ter alguma coisa saindo de sua boca, além de sempre a mesma coisa o tempo todo. Pobre de mim, quanto a mim, eu tive um mau negócio na vida, sabe? Eu não tive um bom começo, meus pais não me amaram. Meus pais não amaram a mim também. Eles não sabiam como, eles eram confusos e disfuncionais. Eu sobrevivi, eu ainda estou aqui. E eu criei 4 filhos brilhantes, estou ajudando pessoas em todo o mundo. É a nossa atitude, é a nossa forma de olhar para o que está acontecendo conosco. Por que estás tão abatido, ó minha alma? Põe a sua esperança em Deus e espere com expectativa nele. Você acorda de mau humor? Mude! Estou de mau humor. Bem, a maioria do mundo está a cerca de 10 minutos depois de se levantar. Eu realmente não sei o que houve comigo esta manhã. Mas eu acordei e eu estou te dizendo a verdade. Por 5 minutos eu estava andando para a esquerda. Eu disse a Dave, eu me sinto, eu continuei. Eu andava em linha reta e em seguida eu estava desta maneira e eu pensei, meu Deus, o que é isso aqui? Mas eu não apenas fui para a cama e disse, oh meu Deus, devo ter algum tipo terrível de doença de esquerda ou algo assim, sabe? Isso é chamado combater o bom combate da fé. Cara, você tem que lutar por si mesmo às vezes. Seus humores pertencem a você, não os deu o diabo. E então, novamente, no Salmo
43 ele diz a mesma coisa, eu não vou ler, mas por que estás tão abatido, minha alma? Põe a sua esperança em Deus. Agora, o interessante é que às vezes você tem que falar para si mais de uma vez. Um pequeno autoexame também ajuda. Qual é o meu problema? Qual é a raiz do meu problema? Quando você está de mau humor, não apenas olhe aqui para fora. Bem você, você. Meu chefe, meu trabalho, minha casa, minha conta bancária. Que tal apenas um pequeno autoexame? Qual é o meu problema? É não ser grato? Não olhar para o que eu tenho? Sabe, na semana passada eu tive que passar alguns dias no hospital. Não para mim, mas para estar com alguém que estava doente. E sabe o quê? Eu realmente não queria estar lá, eu queria abençoá-los, mas sabe, deveria ter sido o meu dia de folga. Mas sabe como eu superei isso? Eu pensei, cara, graças a Deus eu não estou nesta cama. Quantos de vocês preferem visitar alguém no hospital a ser visitado por alguém no hospital? Quantos preferem visitar alguém na prisão a ser você na prisão? Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa. Do jeito que o mundo é hoje, ele pode realmente aspirar toda a alegria de você. Isto leva apenas alguns minutos. É por isso que você tem que lutar para manter uma boa atitude e ser grato e agradecido. Em algumas manhãs, eu faço uma lista de coisas pelas quais eu devo ser agradecida. E se eu realmente estou muito mal, eu não apenas tento, eu pego meu... eu tenho que se gratar. Sabe, pode haver algumas pessoas que acordam felizes e elas são desta forma todos os dias. Eu sou casado com um desses, mas eu não sou dessas pessoas. Dave acorda pela manhã, que bela manhã, que lindo dia. Eu sou tipo... Deixe-me ter o meu nível de cafeína antes de fazer qualquer ruído. Sabe, Dave se sentiu, agora me escute, Dave se sentiu para baixo, para baixo, para baixo. Mas aqui está o que eu amo, ele estava espiritualmente ativo. Veja, não importa como eu me sinto em minha alma, há uma parte mais profunda de mim que eu posso ativar pela fé e esse é o meu espírito. E com o nosso espírito podemos lutar contra todo este absurdo que vem contra a nossa alma e você vai ganhar se você se levantar e fazer a parte que Deus está lhe pedindo para fazer. Você tem que ser um lutador na vida. É muito fácil desistir, você não precisa da unção do Espírito Santo para desistir. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos muito. E oramos para que você nos ajude a receber a mensagem real que você tem aqui, em nome de Jesus. O seu erga e se vai, ergueu-se, se foi. Não importa quem você é. Não importa o que você está fazendo na vida. Não importa qual a sua ocupação, a sua posição na vida. Haverá momentos em que você se cansa de fazê-los. Veja, todos pensamos, bem, se eu pudesse fazer isso, bem, se eu pudesse fazer aquilo, se eu pudesse viver aqui. Mas eu estou dizendo a verdade, não importa o que você faça, haverá momentos em que você se cansará de fazê-lo. As únicas pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que conseguem fazer o que sabem que devem fazer, independente da emoção para motivá-las. Você me ouviu? As únicas pessoas na vida que conseguem ter sucesso são aquelas que podem fazer o que sabem que precisam fazer, sem depender da emoção, motivando-as. Sabe, as mães se cansam de cuidar de crianças, não é que você não queira, mas você se cansa de cuidar delas. Você se cansa de limpar a casa. Você se cansa de cozinhar. As crianças se cansam de ir à escola, elas se cansam de ser crianças. E sabe... As crianças querem tomar mais decisões, adultos querem ter um dia ou dois onde não precisem tomar nenhuma decisão.
Fico cansada de fazer o que eu faço às vezes. Eu adoro isso, mas, para ser honesta, sabe? Eu fico cansada de viajar às vezes. Fico cansada de estar sempre no comando de alguma coisa. E sabe, eu não consigo me sentar aí e olhar para alguém fazendo o que eu estou fazendo. E, sabe, eu estava pensando em vocês quando estavam adorando e vi uma mulher, ela estava tão envolvida aí. Veja, eu estou envolvida, mas eu também tenho que pensar no que eu vou dizer quando eu vir aqui e abrir a boca. E, para ser honesta, sempre pensamos que queremos mais alguma coisa, mas a única coisa que as pessoas não veem é: quanto mais você tem de qualquer coisa, mais responsabilidades você tem também. E as pessoas não percebem quando estão pedindo coisas que não vão ter só a parte divertida, vão ter a parte do trabalho, da responsabilidade também. Você tem uma casa maior, vai ter mais para limpar. Amém? Às vezes eu me canso de pedir dinheiro às pessoas o tempo todo. Mas você não tem porque você não pede, então. Esta é a parte que eu preciso fazer. Se eu quero ajudar as pessoas em todo mundo, então eu tenho que continuar a incentivar as pessoas a me ajudar, a ajudar essas pessoas. As pessoas públicas querem ser comuns. E as pessoas comuns querem ser reconhecidas e bem conhecidas. Assim, o meu ponto de vista é: não importa qual é a sua posição na vida e não importa o que você faça, por favor, acredite em mim hoje quando eu lhe digo que fazer uma outra coisa não vai fazer você mais feliz a longo prazo do que você é agora. Agora sim, se você tem o emprego dos seus sonhos, que talvez possa fazer um pouco mais feliz do que você é agora, mas você vai se cansar de fazê-lo. Há pessoas que apenas pensam que já morreram e foram para o céu quando vêm trabalhar em nosso ministério. É como, E sabe o quê? Após cerca de um mês elas descobrem que é um trabalho assim como qualquer outro, que nós não flutuamos em uma nuvem durante todo o dia cantando aleluia, glória. Elas trabalham para a Joyce Meyer, mas elas nunca me veem. Você me vê mais pela TV do que a maioria delas. E nós esperamos que elas cheguem ao trabalho na hora certa, que trabalhem duro, temos diferentes orientações no escritório e, assim, depois de tudo, isso só acaba por ser um trabalho, um bom trabalho, mas ainda apenas um trabalho do qual você pode ficar muito cansado. Quantos de vocês se cansam de fazer o que estão fazendo? Bem, louvado seja o Senhor. Apenas Mike e Dave não levantaram a mão. E, Dave, você já se cansou de fazer o que está fazendo? Ele realmente não se cansou, ele é tipo... Bom, eu acho que Dave é de outro planeta, eu só não descobri qual ainda, mas eu... Tudo bem, toda a emoção que ele não tem, eu tenho para nós dois. Quando o seu erga se vá, se ergueu e se foi, você precisa se erguer e recuperá-lo. Você não pode sentar e apenas... Bem, eu devia me sentir melhor. Ou ainda pior do que isso, esperar alguém vir e fazer você se sentir melhor. Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Nós não temos que ser vítimas de cada sentimento e pequena emoção estranha que vem de encontro a nós. Podemos tomar decisões sobre como nós vamos viver. Nós podemos nos erguer e viver da maneira que Deus quer que vivamos, pela sua graça, pela sua misericórdia. Claramente, deixe-me lhe dizer que nós não fazemos nada sem Deus, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que Deus nos pediu para fazer, Ele está pronto para nos ajudar a fazê-lo. Qualquer coisa que Deus nos pediu para fazer, então sim, eu preciso da graça para fazer o que eu estou fazendo, mas, ao outro lado diz que eu já tenho esta graça, porque Deus não ia me pedir para fazer algo sem me capacitar para fazê-lo. Qualquer coisa que Deus lhe pediu para fazer na sua vida, você está capacitado para fazer. Então pare de dizer, isso é demais para mim, não consigo lidar com isso. Eu disse, pare de dizer, isso é demais para mim, eu não consigo lidar com isso. Eu disse, pare de dizer... Nada morto louva a Deus. Salmo 115, 17. Eu quero que você veja que isso realmente está na Bíblia. Salmo 115, versículo 17. Eu amo essa escritura, ela diz muito. Os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem ao silêncio. Então, vamos falar por alguns minutos sobre algumas coisas mortas. Então vamos aprender a discernir quando algo está morto e quando está cheio de vida. E quanto
a continuar a fazer as coisas que Deus terminou longo tempo atrás. Sabe, uma espécie de regra de ouro: quando o cavalo está morto há 10 anos, é hora de desmontá-lo. Deus está sempre em movimento, Ele está fluindo, e sabe, às vezes algo é perfeitamente adequado para este período em sua vida. Mas agora, por força do hábito ou o que seja, às vezes nós nem sequer sabemos por quê. E sabe, nós ainda estamos tentando fazer a mesma coisa por mais 10 anos e isso só está morto e ficamos apenas... Bem, eu não entendo que está errado. Bem, talvez Deus tenha acabado com isso há muito tempo atrás e você não acabou ainda. Talvez Deus esteja tentando fazer uma coisa nova. Eu conto uma história às vezes, isso é realmente uma história verdadeira sobre um guarda em um castelo que ficava neste mesmo lugar 24 horas por dia, um guarda que ficava ali vigiando o quê? Ninguém sabia. Então alguém teve a curiosidade de verificar o que esse cara está fazendo aqui. Bem, como eles verificaram, há muito tempo atrás na história, em algum tempo, uma das rainhas havia plantado uma roseira ali. E ela não queria que ninguém pisasse nela, até que ficasse bem enraizada, então ela colocou um guarda lá para vigiá-la. Agora, 100 anos mais tarde, um guarda ainda estava lá o dia todo vigiando nada. Simplesmente porque era o que ele sempre tinha feito. Não importa quanto tempo você vem fazendo isso, se não tem alguma vida nisso, você precisa aprender a saber quando está tocando a morte e quando você está tocando a vida. Amém? Porque nada morto louva a Deus. Nossas obras mortas não louvam a Deus. A Bíblia fala muito sobre as obras mortas. O que é uma obra morta? É um trabalho que não funciona. Sou eu tentando fazer o trabalho de Deus. Sou eu fazendo o meu plano, esperando que Deus me abençoe. Ele é o autor e o finalizador. E se ele não é o autor de alguma coisa, ele não tem a obrigação de terminá-la. Você inicia, você termina. Amém? Ontem, quando estávamos tendo verdadeira confissão, eu lhes disse que um dos meus pecados nas últimas 2 semanas foi começar uma coisa e colocar um monte de pessoas envolvidas e em seguida perceber que eu não tinha paz. Então eu percebi que eu nunca pedi isso a Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará os seus passos. E às vezes Deus pode ser alguma coisa boa que nós estamos fazendo, mas Deus fica um pouco insultado quando o deixamos de fora. Bem, a coisa mais sábia a fazer é considerar Deus e consultá-lo. Esta é a maneira que você quer que eu faça? Agora, a depressão é um tipo de morte, eu acho que todos sabemos. Alguém aqui já esteve deprimido por até metade de um dia e você sabe que não há sentimento pior, você não tem vontade de fazer coisa alguma. Os pensamentos são escuros e negativos. E sabe quando Davi estava deprimido? O salmista Davi, o rei Davi, quando ele estava deprimido, ele não ficava só lá deprimido. Vamos dar uma olhada nos Salmos 42 e 43. E apenas veja algumas das ações que Davi tomou. Agora, deixe-me antecipar o que eu vou dizer sobre a depressão, dizendo o seguinte. Eu sei que muitas pessoas sofrem de depressão. Eu não estou aqui sendo insensível. Se é algo médico que você não pode evitar, então continue procurando a ajuda que você precisa até encontrá-la. Mas quase tudo que eu li sobre esse assunto diz que, mesmo que a depressão seja causada por alguma coisa em seu corpo, algo médico, você ainda tem que lutar contra isso em vários níveis. E assim, talvez você pode não fazer nada sobre a parte médica, mas muito da depressão das pessoas realmente não tem nada a ver com algo de errado com elas, é a maneira como elas estão pensando. Vamos lá, alguém sabe que você pode pensar certo com alguns ajustes? É a maneira de falar, é a sua visão sobre a vida, é não ser grato, é não ser agradecido, mas em grande parte é apenas ter a sua mente sobre as coisas erradas. Isto é o que Davi fala a respeito. Salmos 42:5 é uma maneira como ele fala sobre a sua própria alma. Por que você está abatida, ó minha alma?
E por que você se lamenta e você se perturba aqui dentro de mim? Espera em Deus, espera ansiosamente por Ele, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e meu Deus. Agora, se você ler a primeira parte, Davi se lembra de como... Olhe para o verso 3, Salmo 42, 3. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto os homens dizem-me durante todo o dia, onde está o seu Deus? Então ele estava aparentemente passando por um momento difícil, até mesmo as pessoas o insultavam, dizendo, bem, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro intensamente disso, eu amo esta resposta. Então, quando eu me lembro intensamente disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido lentamente com a multidão e fui com eles em procissão à casa de Deus, como um maestro diante dela, e assim eu não vou ler tudo isso, mas houve um tempo em que ele estava trazendo a arca de Deus à cidade, e eles deram uma festa tão grande ali, e Davi ficou tão incrivelmente feliz, que ele se despiu e ficou de tanga e dançou pelas ruas. E ele disse assim, eu estou chorando, mas aqui está no que eu vou pensar. Vamos lá, gente. Assim você pode pensar em qualquer coisa que você pensar. Você não tem que pensar em cada coisa ruim que já aconteceu com você em sua vida. Você não tem que pensar só em todos os seus problemas durante todo o dia. Você pode escolher lembrar de algumas coisas boas em sua vida. E eu também posso. Sabe, quando estou me sentindo mal de manhã, e geralmente quando você pode dizer que as coisas estão prestes a seguir o caminho errado. Quando eu estou me sentindo muito mal de manhã, algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje, mas uma das coisas que eu acho que realmente ajuda-me é apenas ser grata de propósito. Eu tenho uma missão e assim você vai me ouvir dizer mais e mais e mais e mais e mais e mais. É assim que entendemos. Eu realmente quero fazer as pessoas entenderem que não podem ser passivas. E as pessoas passivas querem que algo aconteça, mas apenas vão se sentar e esperar. Mas devemos ser pessoas intencionais. Nós temos de ser pessoas que vivem com um propósito. E com isso quero dizer que nós é que decidimos o que vamos fazer e levantamos e fazemos. Nós não esperamos sentir vontade ou pensar que é uma boa ideia ou ter um monte de pessoas aplaudindo e torcendo por nós. Só porque o nosso erga-se e vá-se foi, isso não significa que eu tenha que ir com ele. Eu tenho um poder maior do que sinto. Eu posso realmente dizer, eu vou me levantar desse sofá e eu vou fazer alguma coisa com a minha vida. Sabe, é uma lei de atividade que eu vi recentemente. Isso é simples, mas eu amo. Quanto mais você faz, mais você é capaz de fazer. Quanto menos você faz, menos você é capaz de fazer. E se você quer ficar velho rápido, basta ir se aposentar aos 65 anos e ir sentar-se em uma cadeira e ver o que acontece. As pessoas me perguntam o tempo todo, você está pensando em aposentar-se? Não! Não! Eu estou pensando em reavivamento, não em aposentadoria. Eu me sinto melhor do que a maioria de vocês com 30, 40 anos. E muito disso tem a ver com uma atitude. E muito disso tem a ver também com o fato de, sim, nós tentamos cuidar de nós mesmos, mas mais do que isso, é a nossa forma de pensar, é a nossa visão da vida, é nos colocarmos em alguma coisa que esteja dando bons frutos para nós. Você se senta, você fica com coisas mortas o tempo todo e isso vai ficar em você. Você tem que ficar longe de algumas pessoas mortas com quem você está saindo o tempo todo, que não tem nada, exceto uma história triste para contar, elas não querem fazer nada, exceto falar sobre o quanto tudo isso é ruim na sociedade e como são infelizes. Alô? Isso foi bom. Nada morto, louva a Deus. Amém? Não é uma atitude morta. Nada. Salmos 42, verso 11. Porque estás abatido a minha alma, e porque você se lamenta e você se perturba dentro de mim. Agora agarre-se nisso. Espere em Deus. Eu vou te falar algo mais tarde sobre esperança. E veja isso, e aguarde com expectativa. Eu amo isso. Vou falar com você daqui a pouco sobre a expectativa. Alguns de vocês precisam tirar sua expectativa da parte de trás do armário, colocá-la para fora e ativá-la novamente.
Porque você pegou o hábito de sentar por aí e dizer: eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu tenho que esperar para ver, viu? Bem, eu posso profetizar nada. Nada. Deus disse lá em Jeremias: o que você vê? Amém? Depois de Abraão ter deixado tudo o que ele tinha, Deus levou e disse para escalar uma montanha, e ele ficou lá em cima e ele disse: o que você vê? E assim, eu não quero falar sobre o que você perdeu hoje. Não é que eu não me importe, mas não é disso que se trata. Eu não quero pensar sobre o que eu perdi. Eu não quero pensar sobre o fato de que eu perdi a minha infância, eu fui abusada pelos meus pais e, sabe, agora que não há mais ninguém além de mim, eu não tenho boas lembranças daquilo, mas sabe o quê? Eu vou falar sobre o que eu tenho, vou pensar sobre aquilo que eu tenho e todos os benefícios disso e as coisas boas que Deus tem feito por mim. Amém? Por favor, aceite bem o que eu estou preparando para dizer. Alguns de vocês aqui já cantaram a mesma velha canção por tanto tempo que as pessoas estão tão cansadas de ouvir. O que você acha que a Bíblia quer dizer quando diz: cantai ao Senhor um cântico novo? Isso não é apenas fazer alguns "oh, eu te amo, meu Senhor". Isso significa ter alguma coisa saindo de sua boca, além de sempre a mesma coisa o tempo todo. Pobre de mim, quanto a mim, eu tive um mau negócio na vida, sabe? Eu não tive um bom começo, meus pais não me amaram. Meus pais não amaram a mim também. Eles não sabiam como, eles eram confusos e disfuncionais. Eu sobrevivi, eu ainda estou aqui. E eu criei 4 filhos brilhantes. Estou ajudando pessoas em todo o mundo. É a nossa atitude, é a nossa forma de olhar para o que está acontecendo conosco. Por que estás tão abatido, ó minha alma? Põe a sua esperança em Deus e espere com expectativa nele. Você acorda de mau humor? Mude! Estou de mau humor. Bem, a maioria do mundo está cerca de 10 minutos depois de se levantar. Eu realmente não sei o que houve comigo esta manhã. Mas eu acordei e eu estou te dizendo a verdade. Por 5 minutos eu estava andando para a esquerda. Eu disse a Dave, eu me sinto, eu continuei. Eu andava em linha reta e em seguida eu estava desta maneira e eu pensei: meu Deus, o que é isso aqui? Mas eu não apenas fui para a cama e disse: oh meu Deus, devo ter algum tipo terrível de doença de esquerda ou algo assim, sabe? Isso é chamado combater o bom combate da fé. Cara, você tem que lutar por si mesmo às vezes. Seus humores pertencem a você, não os deu o diabo. E então, novamente, no Salmo 43, ele diz a mesma coisa. Eu não vou ler, mas por que estás tão abatido, ó minha alma? Põe a sua esperança em Deus. Agora, o interessante é que às vezes você tem que falar para si mais de uma vez. Um pequeno autoexame também ajuda. Qual é o meu problema? Qual é a raiz do meu problema? Quando você está de mau humor, não apenas olhe aqui para fora. Bem você. Meu chefe, meu trabalho, minha casa, minha conta bancária. Que tal apenas um pequeno autoexame? Qual é o meu problema? É não ser grato? Não olhar para o que eu tenho? Sabe, na semana passada eu tive que passar alguns dias no hospital. Não para mim, mas para estar com alguém que estava doente. E sabe o quê? Eu realmente não queria estar lá, eu queria abençoá-los, mas sabe, deveria ter sido o meu dia de folga. Mas sabe como eu superei isso? Eu pensei: cara, graças a Deus eu não estou nesta cama. Quantos de vocês preferem visitar alguém no hospital a ser visitado por alguém no hospital? Quantos preferem visitar alguém na prisão a ser você na prisão? Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa. Do jeito que o mundo é hoje, ele pode realmente aspirar toda a alegria de você. Isto leva apenas alguns minutos.
É por isso que você tem que lutar para manter uma boa atitude e ser grato e agradecido. Em algumas manhãs, eu faço uma lista de coisas pelas quais eu devo ser agradecida. E se eu realmente estou muito mal, eu não apenas tento, eu pego o meu... eu tenho que se catar. Sabe, pode haver algumas pessoas que acordam felizes e elas são desta forma todos os dias. Eu sou casada com um desses, mas eu não sou dessas pessoas. Dave acorda pela manhã, oh, que bela manhã, oh, que lindo dia. Eu sou tipo... Deixe-me ter o meu nível de cafeína antes de fazer qualquer ruído. Sabe, Dave se sentiu, agora me escute, Dave se sentiu para baixo, para baixo, para baixo. Mas aqui está o que eu amo, ele estava espiritualmente ativo. Veja, não importa como eu me sinto em minha alma, há uma parte mais profunda de mim que eu posso ativar pela fé e esse é o meu espírito. E com o nosso espírito podemos lutar contra todo este absurdo que vem contra a nossa alma e você vai ganhar se você se levantar e fazer a parte que Deus está lhe pedindo para fazer. Você tem que ser um lutador na vida. É muito fácil desistir, você não precisa da unção do Espírito Santo para desistir. Đường đi học con về sớm bướm vàng bay, quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos muito. E oramos para que você nos ajude a receber a mensagem real que você tem aqui, em nome de Jesus. O seu erga e se vai, ergueu-se e se foi. Não importa quem você é. Não importa o que você está fazendo na vida. Não importa qual a sua ocupação, a sua posição na vida. Haverá momentos em que você se cansa de fazê-los. Veja, todos pensamos, bem, se eu pudesse fazer isso, bem, se eu pudesse fazer aquilo, se eu pudesse viver aqui. Mas eu estou dizendo a verdade, não importa o que você faça. Haverá momentos em que você se cansará de fazê-lo. As únicas pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que conseguem fazer o que sabem que devem fazer, independente da emoção para motivá-las. Você me ouviu?
As únicas pessoas na vida que conseguem ter sucesso são aquelas que podem fazer o que sabem que precisam fazer, sem depender da emoção, motivando.